Cenas chocantes de agressão contra um menino de 8 anos de idade. O homem pega o garoto pelo braço e dá um tapa, 2 tapas, 3 tapas, e mais um tapa, outro tapa e mais outro, todos na cabeça. E ele segue chacoalhando o menor. Uma vizinha ouviu os gritos e tomou uma atitude. Veio até a rua defender a criança. Eu ouvi o patinete e ouvi uma voz gritando: "Eu vou te pegar", uma voz de um homem. Eu corri na varanda e... Depois disso, o menino apresentou alterações no comportamento. Ele está com dificuldade de dormir, inclusive ele tem xixi na cama, coisa que ele não faz há anos. Mais um capítulo sangrento da guerra entre milicianos. Sérgio Bomba, que dominava a área de Sepetiba há mais de 10 anos, foi violentamente assassinado no Recreio ontem à noite. Ele se uniu à quadrilha de Zinho, mas agora, segundo as investigações, ele pretendia formar uma milícia só dele na localidade. O prefeito Eduardo Paes postou numa rede social que vai acabar com a feira de Acari e prometeu publicar amanhã o decreto no Diário Oficial do município. Surfistas do Rio tiram onda no Ondão de Nazaré. Maia Gabeira, Lucas Chumbo e Pedro Scooby fizeram bonito em Portugal. Segunda-feira, 22 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Olha, a gente começa essa edição de hoje do RJ2 falando de uma covardia praticada contra um menino de só 8 anos de idade. Ele foi agredido por um homem de 72 anos dentro do condomínio onde eles moram em Nova Iguaçu. Segundo a família do garoto, a criança foi agredida porque estava brincando com um patinete. As câmeras de segurança registraram tudo e o caso foi parar na delegacia. O menino passa de patinete e para. Olha para trás. Na imagem do circuito de segurança dá para ver um homem se aproximando. O menino está claramente assustado. O homem pega o garoto pelo braço e dá um tapa, 2 tapas, 3 tapas. O menino, franzino, de apenas 8 anos de idade, cai no chão. O agressor levanta o menino pelo braço e obriga a criança a pegar o patinete. A sessão de violência continua pela rua. E mais um tapa, outro tapa e mais outro, todos na cabeça. E ele segue chacoalhando o menor. As agressões aconteceram aqui nesse condomínio no centro de Nova Iguaçu. As consequências só não foram piores porque uma vizinha ouviu os gritos e tomou uma atitude. Veio até a rua defender a criança. E eu ouvi uma voz gritando: "Eu vou te pegar", uma voz de um homem. Eu corri na varanda e... O que você viu? Aí eu vi o Senilson correndo igual um louco, o menino descendo com o patinete e ele igual um desesperado atrás. Leda conta que ficou agoniada porque não conseguia tirar o menino daquela situação. Uma outra vizinha teve que distrair o agressor. E a vizinha, a Margarete, que mora em frente, mas ela estava no 3º andar, ela estava desesperada lá de cima, porque ela disse que ela assistiu às agressões. Ela, da janela dela, ela viu. Ele se voltou para discutir com ela. E aí ele arrefeceu aqui. Além de vizinha, Leda também é amiga da família. A criança mora no condomínio com a avó, que tem a guarda do menino desde que a mãe dele morreu. Tem um portão eletrônico, as crianças não têm o hábito de abrir, para ninguém só entra aqui quem tem ou o controle do portão do pedestre ou o controle da garagem. Ele mora num lugar teoricamente seguro, obviamente até sábado, antes das 22 horas, quando ele foi agredido de uma forma absurda. Ela registrou a ocorrência nesta delegacia em Nova Iguaçu. A polícia, ela contou que o menino foi agredido por um morador, marido da síndica, chamado Senilson Araújo. Disse também que a criança desceu para o condomínio com um patinete e quando o agressor viu o menino, disse que ele não poderia andar de patinete e começou a agredi-lo com socos na cabeça e chutes na perna. O caso foi registrado como lesão corporal. Pela lei, um crime de menor potencial ofensivo. Por isso, o homem que aparece no vídeo, que tem 71 anos de idade, deve responder em liberdade. Ele deve ser intimado para prestar depoimento ainda esta semana. As imagens revelam por si só, né, que o autor teve uma atitude desarrazoada, desproporcional, né, revelando até uma grande covardia contra uma criança de 8 anos de idade. Né. E, a princípio ele está respondendo por lesão corporal, simples, e vamos esperar os resultados do laudo, vamos ouvir, né,
as provas, reunir todas as provas para ver, de fato, ao final, por quais crimes ele vai responder. A avó conta que já percebeu alterações de comportamento do menino de sábado para cá. Ele está com dificuldade de dormir, já tem 2 noites, foi na noite de sábado, para domingo ele não dormiu direito, inclusive ele fez xixi na cama, coisa que ele não faz há anos, e de domingo para segunda-feira. Essa noite ele pergunta para mim assim, mãe, por que ele não sai da minha cabeça? Ela espera que o agressor do neto responda na justiça. Não existe nada no mundo que justifique uma criança ser agredida de tal forma. Aliás, uma pessoa ser agredida daquela forma, ainda mais uma criança indefesa. Gente, é revoltante, né, ver essas imagens. E a avó do menino tem toda a razão. Nada justifica isso. Bom, a mulher do agressor, que é síndica do prédio, disse que o marido não está se sentindo bem e que ele vai comparecer à delegacia. A mulher tentou justificar a atitude do marido, dizendo que o menino ofende as pessoas e que o marido não aguentou o desrespeito. Criança se educa é na palavra, não é na agressão. Isso é inadmissível. Mais um capítulo da guerra sangrenta pelo controle de territórios da milícia. Desde a prisão do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, grupos brigam pela posse de núcleos menores na Zona Oeste e se matam. Ontem foi assassinado Sérgio Rodrigues da Costa, o Sérgio Bomba. Ele estava ligado à milícia em Sepetiba. O homem de boné, sentado num quiosque no Recreio dos Bandeirantes com a namorada, é o miliciano Sérgio Rodrigues da Costa Silva, conhecido como Sérgio Bomba, de 44 anos. Ontem à noite, uma câmera de segurança do local gravou o momento em que um homem, usando apenas um boné, sem esconder o rosto, se aproxima da mesa em que ele estava e efetua cerca de 4 disparos. Sérgio Bomba morre na hora. A ação dura apenas 3 segundos. Investigadores suspeitam que ele foi assassinado na disputa pela sucessão de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à polícia no mês passado. Ele dominava uma grande área da Zona Oeste, mas antes de ser preso, Zinho não nomeou um novo chefe do grupo criminoso. O resultado é uma guerra sangrenta pelo controle de pelo menos 14 localidades. Desde a rendição de Zinho, pelo menos 4 pessoas ligadas à milícia foram assassinadas e 2 delas estão desaparecidas. Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pete, foi morto em Paciência quando levava o filho para comprar presente de aniversário. A criança também morreu. Pete era o responsável pelas finanças do grupo. Perto do corpo de Pete, a polícia encontrou mais um homem morto, Leonel Patrício de Moura. Ele teria sido usado pelos assassinos para chegar até Pete. Um dos suspeitos por matar Pete está desaparecido. Jairo Batista Freire, conhecido como Caveira, não é visto em Sepetiba há 2 semanas. Familiares disseram à polícia que ele foi morto, mas o corpo ainda não foi encontrado. Entre os possíveis sucessores de Zinho está Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, que tenta assumir o comando da milícia de Zinho. A polícia aponta Pipito como um dos principais suspeitos pela morte de Sérgio Bomba. Sérgio Bomba atuava como miliciano em Sepetiba há mais de 10 anos, antes mesmo da família Braga assumir a exploração da região. Ele se uniu à quadrilha de Zinho, mas agora, segundo as investigações, ele pretendia formar uma milícia só dele na localidade. O prefeito Eduardo Paes quer proibir a Feira de Acari, um espaço que desde a década de 80 é famoso pela venda dos mais variados produtos, inclusive muitos deles sem comprovação de origem. A gente conversa com o Rogério Coutinho, que tem todos os detalhes para a gente, né? Rogério, boa noite. Oi, Ana Luísa, muito boa noite a todos com a gente aqui no RJ2. O prefeito Eduardo Paes fez essa postagem agora à tarde numa rede social dizendo que vai proibir o funcionamento da Feira de Acari e que vai publicar um decreto a partir de amanhã, um decreto no Diário Oficial do município. A gente tem aí o post do prefeito para destacar para vocês, que ele escreveu o seguinte: depois de conversa nesse fim de semana com o governador Cláudio Castro, publico amanhã no Diário Oficial do município decreto proibindo o funcionamento da Feira de Acari em qualquer dia da semana. Não é aceitável que uma feira repleta de produtos de origem desconhecida tenha seu funcionamento normalizado na cidade. O secretário delegado Breno Carnevale
já está orientado a se articular com as forças policiais para impedir a instalação da referida feira. Não custa lembrar que a origem desses produtos é toda do crime organizado. Fecha aspas, essa foi a publicação do prefeito Eduardo Paes. Na publicação, o prefeito compartilha fotos de produtos roubados que seriam vendidos na feira. E ele fala que o secretário o secretário Breno Carnevale vai assumir aí os trabalhos junto com o governo do estado. O secretário mandou um vídeo para a gente, vamos acompanhar. O que a gente tem na Feira de Jacareí é uma ocupação ilegal do espaço público agravada pela comercialização de produtos que são comercializados de forma ilegal por serem de origem desconhecida e origem criminosa. Bom, e vários bairros do Rio de Janeiro passaram o dia sem energia elétrica. O problema que a gente tem visto está acontecendo em vários bairros do Rio. A falta de energia recorrente provoca prejuízos, claro, a moradores, a comerciantes, principalmente com esse calor das últimas semanas. Um quarteirão inteiro em Botafogo está sem luz desde a madrugada de domingo. Os elevadores do prédio pararam de funcionar, obrigando a dona Nilza, de 90 anos, a subir pelas escadas com muita dificuldade os 6 andares até a casa dela. Não precisava passar, mas o que é que se vai fazer? Desde as 3h30 de sábado para domingo. Aí ele está sem água, que acabou a água, como eu já falei, os alimentos se perderam todos na geladeira que a gente comprou na sexta-feira. A síndica conta que a vida dos moradores virou um caos desde domingo, com vários idosos acamados, sem luz e sem água dentro de casa. Isso já não é a primeira vez que acontece. Ano passado aconteceu por volta de umas 4 ou 5 vezes. Já foi falado com a Light, eles vêm tentando resolver o problema, mas não resolve. A farmácia conseguiu esse pequeno gerador para manter os medicamentos resfriados. Mas o dono deste restaurante teve que mandar os 17 funcionários para casa. O prejuízo aqui é incalculável, porque você perde mercadoria, você deixa de faturar, né? Porque são 2 dias fechados. Hoje à tarde, a Light mandou funcionários trocar o equipamento que estava queimado. E a luz voltou agora há pouco para alívio de moradores e comerciantes dessa rua de Botafogo. Mas o problema é bem maior. Nos últimos dias, vários bairros do Rio também ficaram sem luz. É a população da Ilha do Governador que vem enfrentando os maiores problemas. Vários bairros vêm sofrendo diariamente com cortes de energia. Hoje à tarde, o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus, e o diretor do Procon, Igor Costa, foram à sede da Light cobrar medidas urgentes. Depois da reunião com o presidente e diretores da concessionária, eles disseram que o governo estuda abrir processo administrativo para multar a empresa, mas que a prioridade é resolver os problemas da população o quanto antes. Queremos saber como é que está o investimento, como é que está a preparação das equipes para emergências como essas, né? Queremos saber do passado. Foram demitidas muitas pessoas, foram demitidas pessoas com qualificação técnica que agora estão fazendo falta. O Vitor tinha acabado de abastecer a sorveteria quando o apagão começou. Ao abrir a loja, encontrou os produtos derretidos pelo calor e um prejuízo difícil de aceitar. Já tivemos há menos de um mês, a gente já teve também o mesmo problema lá no Itaiangá, na Barra da Tijuca, né? Perdemos também toda a mercadoria, mais de 20 mil reais. E no verão é isso, né? Toda vez a gente fica à mercê aí da Light para poder resolver nosso problema e nunca consegue resolver. A gente vai contabilizando prejuízo, trabalha, e é isso aí. Injusto, né? A Light informou que normalizou o fornecimento em Botafogo. Segundo a empresa, está prevista a construção de 3 novas linhas de distribuição de energia para atender a região da Ilha do Governador, o que deve melhorar o fornecimento de energia por lá. Tomara. A polícia fez hoje uma operação no Jacarezinho, houve tiroteio e, por causa da insegurança, 5 estações de trem foram fechadas em parte da tarde no ramal Belford Roxo. Tô preso dentro de casa. Ué, mas jogaram você na minha barraca, qual foi? Ah, não sei se era pra ir trabalhar não, mano.
Estou encurralado na escada da laje. Felizmente não tem como sair, é arriscar a vida. Do nada tira lá embaixo, do nada tira aqui. Infelizmente nós vivemos no campo de guerra. Essa foi a segunda-feira dos moradores do Jacarezinho. A polícia militar vem fazendo operações desde o início do ano na comunidade. Olha o garoto, olha lá. Nesse vídeo, um morador mostra um blindado com pneu furado por um tiro na comunidade. Pissaram o caveirão aqui no Jaca, mano. Tentaram o pneu na bala, hein? No fim da tarde, recebemos esse vídeo do blindado da PM sendo rebocado. Os confrontos no Jacarezinho interromperam o funcionamento dos trens por quase 1h30. 5 estações foram fechadas: Jacarezinho, Del Castilho, Pilares, Tomás Coelho e Cavalcante. A situação só foi normalizada no horário de volta para casa, já no fim da tarde. E turistas reclamam das filas longas no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A fila dava várias voltas no saguão para a imigração. As pessoas também reclamam de demora no setor de embarque. Esse protesto que você vê agora nas imagens foi feito por passageiros que se queixaram do longo tempo de espera para passar pela segurança e entrar no avião. A concessionária Rio Galeão disse que está sempre em contato com os órgãos públicos para oferecer um melhor serviço e atendimento. E que nesse domingo, para apoiar o agente público, colaboradores da concessionária atuaram para organizar o fluxo de pessoas no embarque internacional próximo ao controle de imigração. A Polícia Federal não nos retornou. Está nas mãos do Ministério Público uma denúncia sobre irregularidades na área da cultura em São Gonçalo. A reclamação aponta diversos problemas num edital municipal para a escolha de projetos culturais que vão receber dinheiro pela Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, sancionada em 2022 e prorrogada até este ano, foi criada para apoiar o setor cultural, um dos mais afetados com a pandemia. E ela funciona assim. O governo federal repassa uma verba a estados e municípios, que, por sua vez, ficam responsáveis por fazer editais e selecionar os projetos que vão poder receber o dinheiro. E é exatamente a etapa de seleção dos projetos que está sendo alvo de críticas em São Gonçalo. A Secretaria de Cultura do município lançou editais divididos em 6 categorias culturais, como cinema, festas e festivais. Aqui em São Gonçalo, o valor a ser distribuído entre os projetos selecionados na Lei Paulo Gustavo é de R$7,5 milhões. A divulgação dos primeiros resultados começou a ser feita na última semana de dezembro. E a partir daí vieram suspeitas e reclamações. Na lista publicada no Diário Oficial, é possível encontrar candidatos que, mesmo sem terem entregue documentos obrigatórios de acordo com o edital, foram considerados aptos para seguir no processo de seleção. Segundo o documento, tem candidato pleiteando dinheiro público sem apresentar sequer a identidade, como é o caso de 3 propostas na categoria curta-metragem, que prevê investimento de R$100 mil para cada projeto selecionado. Outra reclamação é que não houve, por parte dos avaliadores, uma análise da contribuição cultural de cada candidato na cidade de São Gonçalo. Fazedores de culturas há anos aqui que tem uma história longa com a cidade e esses tiveram suas notas zeradas. E tem ainda um problema na divulgação das notas. Algumas das que estão no Diário Oficial do município são diferentes dos resultados disponíveis em um link publicado pela própria prefeitura. Foi o que aconteceu com 9 notas de projetos de audiovisual, que deverá pagar R$300 mil para cada vencedor. Toda a avaliação e seleção dos projetos culturais ficou a cargo do Instituto Joãozinho 30, contratado pela Prefeitura de São Gonçalo em novembro do ano passado. Não houve licitação e o contrato é de R$390 mil. Segundo a Receita Federal, o Instituto Joãozinho 30 tem sede em Brasília. Nossa equipe esteve no endereço, uma sala neste prédio comercial. Na recepção, ninguém conhece a empresa. Deixa eu dar uma pergunta. O Instituto Joãozinho 30 funciona no 7º andar aqui? Não. Nunca ouviu falar disso. Nunca ouviu falar? Fomos até a sala onde, teoricamente, funciona o Instituto Joãozinho 30.
Não há nenhuma identificação na porta e também não havia ninguém no local. O Ministério Público do Rio recebeu uma denúncia pedindo a paralisação do processo de seleção. Mas, por envolver verba da União, o MP do Rio decidiu encaminhar o caso ao Ministério Público Federal. Enquanto isso, artistas que integram o Fórum de Cultura da cidade seguem cobrando esclarecimentos sobre os resultados. Os resultados que nós vimos tinham erros grosseiros. O que a gente espera é que realmente esses erros sejam sanados e que todas as questões, as dúvidas que foram colocadas no ar sejam respondidas, né? A Secretaria de Cultura de São Gonçalo disse que a entrega de documentação não era obrigatória na fase inicial, mas quem não se adequar nas próximas fases será eliminado. Disse também que o processo de seleção dos projetos ainda está em andamento com análise dos recursos apresentados. A Secretaria afirma que o processo tramita dentro dos requisitos necessários, inclusive no que diz respeito à dispensa de licitação. Nós não conseguimos contato com o Instituto Joãozinho 30. Vamos para o intervalo e na volta, surfistas do Rio brilham em Nazaré, em Portugal. E você vai conhecer o trabalho árduo da comissão de enfrente da Imperatriz. Já, já. Agora, 7h25. O ex-jogador e ídolo do Vasco, Pedrinho, toma posse hoje como presidente do clube. O Pedro Neville está na sede náutica do clube, na Lagoa. Traz as informações para a gente ao vivo, né, Pedro? Boa noite. Como é que você está, Ana? Tudo bem? Boa noite para você e todo mundo que acompanha a gente. O Pedrinho vai tomar posse, sim, daqui a pouquinho. Como novo presidente do Vasco, vai comandar o Vasco por 3 anos até 2026. Ele venceu as eleições em novembro, assume logo o lugar de Jorge Salgado. Pedrinho jogou pelo Vasco, começou com 6 anos jogando futsal, depois se profissionalizou pelo clube e fez parte daquela geração vitoriosa do fim da década de 90, que ganhou 2 títulos brasileiros, ganhou Libertadores, Mercosul, depois saiu, parou de jogar, foi comentarista do Grupo Globo entre 2019 e 2023 e deixou o cargo justamente para concorrer à eleição do Vasco. Entre os principais desafios do Pedrinho estão tirar do papel a reforma e ampliação de São Januário e também tentar uma proximidade maior do futebol. A gente sabe, Ana Luísa, que o futebol do Vasco é administrado à parte pela empresa norte-americana 777. Daqui a pouquinho também aqui na sede náutica vai ter a eleição do presidente do Conselho Deliberativo do clube. Tá bom, Ana? Combinadíssimo. Obrigada, Pedro. Boa noite para você. E 3 surfistas do Rio brilharam nas ondas gigantes em Nazaré, em Portugal. Maia Gabeira venceu como melhor performance individual na categoria feminina. Lucas Chumbo também fez a maior pontuação individual, levantou o título no masculino. E Chumbo e Pedro Scooby pegaram as melhores ondas e levaram o título de melhor dupla do Nazaré Big Wave Challenge. Priscila Chagas aqui comigo. Priscila, boa noite para você. Já deu uma chuviscada aqui, a gente estava vendo. Vai chover mais hoje ainda? Vai, Luli. Boa noite para você. Boa noite, gente. Uma semana de tempo muito instável, núcleos de chuva em vários pontos aqui da região metropolitana. A gente está vendo, nesse momento, o núcleo do Alerta Rio. Tem um núcleo de chuva aqui, ó, em cima da Zona Norte, pegando o centro da cidade. Já começa a diminuir. Magé, uma parte ali da Baixada, Zona Oeste também. Questão é, hoje, até pelo menos sexta-feira, a gente vai ter essa chance de chuva a qualquer hora. Não existe, os meteorologistas falaram que não tem para essa semana previsão de temporais, como a gente teve no fim de semana. Já é uma boa notícia. Já é uma ótima notícia, mas é uma chuva contínua, ou seja, não vai vir tudo de uma vez, mas é uma chuva que ainda traz riscos, até porque o solo está muito encharcado. Vou pedir para o pessoal abrir aqui a imagem de satélite. O que está rolando? A frente fria que passou muito devagar, mas passou no fim de semana, ela já está lá longe, já está no ar. Mas aqui, ó, atrás dela tem o sisteminha de alta pressão, é o ventilador que
hoje, essa semana, está empurrando para a gente um vento mais fresco e úmido. É por isso que a temperatura hoje deu uma segurada. Não tá fresco, tá, gente? Mas já deu uma amenizada. Mas melhorou muito em relação à semana passada. Máxima de 30 graus. A gente hoje tá com esse dia tão nublado e vai continuar assim por causa disso, porque é muita umidade. E como eu falei, mesmo que a gente não tenha esse risco de temporais, mesmo sendo uma chuva mais fraca, em alguns momentos pode ser uma chuva moderada, tem risco, porque o solo está encharcado, o nível dos rios está alto. Caxias, por exemplo, está em alerta máximo, teve transbordamento de rios no fim de semana por causa da chuva que caiu. Então, toda essa área que está em laranja aqui no estado do Rio de Janeiro, região serrana, região dos lagos, toda a metropolitana sul do estado e Costa Verde, risco alto para alagamento e transbordamento de rios. É muito importante a gente falar sobre isso, tá? E quando a gente olha para risco de deslizamento e queda de barreira, região metropolitana inteira e uma parte da serrana, Petrópolis está aqui com risco alto, noroeste com risco alto, região serrana inteira é moderado, região serrana inteira, que o resto moderado, região dos lagos, sul e Costa Verde também com risco moderado. Só escapa a região norte. Só porque ali choveu, foi o lugar onde mais choveu. Menos choveu, na verdade, essa chuva do fim de semana. Então deu uma segurada, tá? Para os próximos dias, qual a temperatura que a gente tem? O bonequinho tá aqui com um guarda-chuva, porque ele sabe que a qualquer momento pode ter uma chuva. É uma semana que uma hora o sol aparece, de repente fecha tudo de novo. Amanhã máxima de 27 graus, quarta-feira vai ser um dia bem fresco, máxima de 25, aí depois volta a subir um pouquinho, a questão é até sábado, máxima de 30 graus, não chega, só 30 no sábado, abaixo da média, é uma semana com temperaturas mais amenas, mas com um tempo muito instável, é sol, é chuva, é tudo que tem direito. Tá certo, a gente vai ficar de olho, né, Priscila? Agora, eu te convido a ficar aqui comigo, porque a Mariana Bispo esteve no ensaio da comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense. Ela foi a campeã do carnaval passado, quer voltar a brilhar na Sapucaí e a comissão de frente que apresenta o desfile está trabalhando duríssimo para isso. Vamos ver? Bora ver. Mãos que circulam ao vento. Ombros que alongam e preparam o corpo. Num simples giro de cabeça, a transe começa. Corpo, alma, entrega. A dança, protagonista. A cada ano é preciso vestir um personagem guiado pelo enredo escolhido. Esse é o trabalho dos componentes das comissões de frente das escolas de samba. Tudo que é ensaiado no segredo da sala da comissão no barracão da atual campeã do Carnaval Carioca, a Imperatriz Leopoldinense, é guardado a 7 chaves. Mas as saias e adereços revelam um pouco. Este ano, a escola leva para a avenida a vida da cigana Esmeralda, um cordel escrito há mais de 100 anos pelo poeta paraibano Leandro Gomes de Barros. Expressões, adereços, movimentações, olhares. Os mais de 20 componentes da comissão de frente precisam mergulhar na vida que vão representar na avenida. Um trabalho árduo de imersão. São ensaios diários que muitas vezes varam a madrugada. Janeiro é dupla jornada. Dupla jornada, sem dormir, 3 horas por dia, que é o máximo que eu consigo. Tô aqui viradíssimo, mas amanhã tô aqui de novo e é isso. Aí você não larga isso aqui, não? Não consigo. São 22 anos. 22 anos? 22 anos. Comecei com 17 anos, comecei. Os encontros acontecem durante todo o mês de janeiro até o grande dia. O grupo, comandado pelo experiente bailarino e coreógrafo Marcelo Misailides, trabalha para estar afinado. Vamos lá, vamos então começar a preparar quem está aí. Junta um pouquinho mais que facilita mais o ângulo, ok? Para pegar todo mundo. Pode ser, Alô? Vamos lá aí.
Comissão de Frente é um show à parte. Todo ano, cada coreógrafo quer se superar em criatividade, sincronismo, técnica. São marcações e coreografias complexas que exigem um fôlego. A indumentária, belíssima. Tudo tem que estar perfeitamente alinhado. Afinal, é a ala que apresenta o enredo da escola ao público. 1, 2, 3. O que está em jogo é um processo de pesquisa que integra o conceito do enredo e que depois você coloca especificamente numa abordagem temática que tenha potencialidade para criar um efeito poderoso para a abertura da escola. O cartão de visita, quer dizer, é o primeiro impacto da escola e que quando ele é contundente, ele acaba reverberando na emoção do público, né? Então é aquilo que chama para a abertura. Quem vê a comissão de frente tem que ver um clipe contundente de abertura. A gente dança para o público, mas a gente acaba se transformando em um só. Não é um individual, é o grupo. Então, esse sincronismo que a gente tanto busca nos ensaios, a gente também tem que estar com ele na cabeça, porque chega na hora da avenida, é tanta adrenalina, é tanta emoção, porque muda totalmente. Um ensaio daqui, um ensaio na Sapucaí, com o público. Também tem a nossa contagem, né? A gente tem a contagem em cima do samba, não é só o samba cantado, tem uma contagem certa. E aí a gente se ajuda por conta disso. Às vezes, num samba de uma frase, a gente consegue dividir ela em 4 tempos. Entendeu? E aí cada 4 tempos é um passo. E a gente tem que lembrar disso. Às vezes vai um olheiro. 8. Hoje, estar ali, apresentando o carnaval da agremiação, é um sonho para muita gente. É a ala que mais reúne bailarinos profissionais ou quem está no caminho, como Otávio. Eu trabalhei com ajudante de pedreiro, já trabalhei já fiz curso de eletricista, já fiz várias outras coisas. Eu não só danço, eu venho do samba, que eu comecei com 4 anos, mas eu fui passista. Hoje em dia, eu, graças a Deus, né, realizando meu sonho de desfilar como comissão de frente, mas eu trabalho com outras coisas também fora da dança. Quando eu passei na audição do Marcelo, foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa, eu não acreditava que eu passei. Eu comecei lá na Intendente Magalhães em 2018, ainda já era passista já, mas aí depois eu parei de desfilar e não me imaginava que hoje em dia eu iria estar aqui, nesse lugar, com essas pessoas, trabalhando com o Marcelo Misalite. O que exige muita dedicação, foco, amor. Quando você pisa na avenida, tá na hora do desfile, tem algum ritual, alguma coisa que você faz todo ano, há 22 anos? Tem aquilo, você falou, eu fiquei até um pouco arrepiado. Por incrível que pareça, o que eu faço quando a gente está ali naquela linha de início, eu olho para trás. Eu tenho esse momento de olhar para trás e ver o quanto que a escola investiu, o quanto que a comunidade está sonhando com aquele momento, independente de resultado. E aí aquilo... Quando eu viro pra frente, eu já não sou mais eu já sou aquele personagem daquele ano. E aí pronto para trazer alegria, para ser alegre, para me divertir, tudo isso. Uma responsabilidade muito grande quando a gente está dançando e vê aquela imensidão, aquela estrada sem fim. Quando a gente vira para trás, a escola está toda ali. A gente está carregando uma responsabilidade de 3.500, 4.000 pessoas que estão vindo ali acreditando no sonho. Quando chega fevereiro, o meu caminho é todo seu. O caminho é da cigana. Quando chega fevereiro, meu caminho é todo seu. Muito lindo. Tá chegando. Tá cada dia mais perto. Antes de encerrar o RJ2, a gente lembra que hoje, logo depois do Jornal Nacional, tem a estreia de Renascer, a nova novela das 9. E o RJ fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.